Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o quarto episódio aí da nossa série sobre aquilo que você não leu em Jonas. São pontos que muitas vezes deixamos de lado nas nossas leituras, nas mensagens atuais, nas pregações atuais, que muitas vezes não vemos, não ouvimos isso, mas que está lá no texto de Jonas. Então vamos para mais um ponto aí, que um ponto sobre essa série que eu gostaria de abordar é sobre a importância do conhecimento de Deus. Esse conceito do conhecimento de Deus aqui em Jonas, do conhecimento da pessoa de Deus, do Deus único aqui em Jonas. Então, fique até o final desse vídeo, que você possa entender o quão é importante conhecer a Deus da forma correta e ter um conhecimento verdadeiro de Deus. O primeiro ponto aí sobre isso é importante ressaltar a importância do conhecimento de Deus sobre os marinheiros lá em Jonas, né? Nós percebemos que há toda aquela agitação, enquanto Jonas dormia lá no barco, os marinheiros tentavam aliviar as cargas, tentavam sobreviver ali naquela tempestade, né, que ameaçava despedaçar o barco. O mar estava enfurecido e eles estavam com muito medo, né? Então, a gente percebe aí que toda essa situação aí misturada ao ponto que Jonas, ele fala, ele ouve e ele diz, ele respondeu, no versículo 9 do capítulo 1, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. E eles continuam, né, lançam aquelas sortes e lançam Jonas ao mar. E ele fala que após lançarem Jonas ao mar, ele diz, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, né? Nós percebemos aí o conhecimento de Deus a partir do momento que os homens conheceram a Deus, conheceram a grandeza de Deus, entenderam que toda aquela fúria do mar, toda aquela agitação do mar que ameaçava despedaçar o barco, era uma manifestação do Deus, ou seja, do Deus de Jonas aí. É o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E é importante que somente essa frase, falando sobre Deus de Jonas para o povo, serviu para que o povo entendesse que toda aquela situação mostrou o poder de Deus, mostrou a existência de um Deus verdadeiro àqueles homens. É provável que os deuses que eles adoravam nunca tinham trazido alguma manifestação no sentido de não que deuses ou outros deuses tenham alguma manifestação, mas muitas vezes nós percebemos, até na Bíblia, algumas imitações feitas por demônios, né? Nós percebemos que os demônios eles podem imitar certas coisas e enganar as pessoas, e fazer certos sinais aí, né? É interessante até lá em algumas passagens dos evangelhos, quando Jesus ele vai alertar sobre os falsos profetas, sobre esses falsos ensinadores, vai mostrar que eles farão certos sinais e prodígios que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Ou seja, nós percebemos aí, mas é provável que talvez eles não tinham sinais assim dessa forma, mas se estivessem enganados com outros deuses, nunca tinham visto sinais desse tipo. Mas nós percebemos aí que essa tempestade, que tudo isso serviu para que eles pudessem conhecer o verdadeiro Deus, mostrar o poder, conhecer um pouco do poder de Deus, né, desse controle de Deus. Eu acho que eles lá naquela situação, eles sentiram um pouco da potência do Senhor. Eles sentiram um fio aí do poder de Deus, eles sentiram essa fúria, essa raiva do mar que estava pronto a engoli-los vivos, né? E eles conheceram, então esse é o Deus que esse homem adora, é o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ou seja, conheceram a Deus, e após isso,
eles adoraram o Senhor com temor e oferecendo-lhe sacrifício, fazendo-lhe voto. Ou seja, o conhecimento de Deus na vida daqueles homens serviu para que eles pudessem adorar agora o verdadeiro Deus. Pois antes disso, eles estavam, eles diziam assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? No versículo 6 do capítulo 1. Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós. Ou seja, e no versículo 5, interessante, ele diz: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Ou seja, cada um tinha o seu Deus, ou seja, era um povo idólatra, tinha certos deuses falsos, não adoravam o verdadeiro Deus, o Deus de Jonas, né, que era o adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ou seja, o Deus que eu adoro, ele criou esse mar aqui que está prestes a engolir-nos, a despedaçar esse nosso navio e nos matar todos aqui. Mas após Jonas ter sido jogado ao mar, os homens viram que o mar se aquietou e eles adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe voto. Ou seja, o conhecimento de Deus por meio daquela tempestade serviu para que aqueles homens conhecessem um pouco do poder de Deus e isso lhes causasse temor, lhe causasse respeito, lhe fizessem adorar, abandonar os seus deuses e adorar o verdadeiro Deus, o Deus que controlava todo aquele mar e toda aquela tempestade. Nós percebemos também o conhecimento de Deus em Nínive, né? Nínive era uma cidade que praticava diversas atrocidades. Aí, isso é até tema para um outro vídeo nós trazermos, mas eram atrocidades de uma tamanha crueldade que essa maldade foi com certeza percebida por Deus e fez com que Deus enviasse um mensageiro para mostrar àquela cidade que existia um Deus que julgava, para mostrar àquela cidade que os deuses que elas cultuavam, que para eles aprovava a violência, aprovava aquela crueldade, aprovava aquela atrocidade contra o povo, os outros povos, o Deus verdadeiro abominava tudo aquilo. Foi isso que Jonas foi levar. Diz que a maldade dela tinha chegado a Deus e o Senhor iria destruir aquela cidade caso ela não se arrependesse. Ou seja, foi necessário aí Jonas levar esse conhecimento de Deus ao povo de Nínive, essa existência de Deus, esse Deus poderoso que há alguns dias atrás tinha acabado de enfurecer o mar, que tinha acabado de mandar um grande peixe para engolir Jonas, manter o Jonas vivo no vento daquele peixe e deu ordens para aquele peixe vomitar Jonas em terra firme. O Senhor estava mostrando agora esse Deus, que o Deus dos céus que fez o mar e a terra está irado contra Nínive. Ou seja, existia um Deus. É interessante até que a gente já até mencionei isso em outro vídeo, que é uma citação de Charles Spurgeon. Ele dizia que todo ateu, para todo ateu é confortável que Deus não exista, porque é melhor para ele, é mais confortável para ele. Por quê? Porque ele está pecando, está fazendo tudo de errado, e se existe um Deus justo que vai julgar todas as coisas que ele fez, ele está em maus lençóis. Então, é interessante para todo mundo que vive longe de Deus, que peca contra Deus, que peca contra aquilo que é correto, contra aquilo que é justo, que não existe um Deus para julgar, não existe um Deus para punir essas más ações, um Deus justo, um Deus santo, um Deus irado, um Deus que é juiz, um juiz que ele preza pela justiça, pela verdade e pela santidade. Ou seja, e foi esse Deus que Jonas foi mostrar a Nínive, um Deus que tinha visto todas as atrocidades, e ao contrário dos deuses que eles adoravam, para eles esses deuses aprovavam e cultuavam a violência. O Senhor abominava cada um daqueles atos dele e disse que se eles não se arrependessem, o Senhor iria destruir. Ou seja, esse conhecimento, então, a partir do momento que Jonas pregou contra a cidade de Nínive, a cidade de Nínive entendeu que existia realmente um Deus que julgaria todas aquelas atrocidades, todas aquelas más obras, todas aquelas injustiças que eles estavam praticando contra outros povos. Ou seja, o Senhor iria julgar, iria trazer juízo e destruição sobre aquela cidade como uma forma de punir. Ou seja, ainda assim estava oferecendo arrependimento àquele povo.
ou seja, o conhecimento de Deus para com Nínive mostrou que existia um Deus que julga o pecado, que é tão puro de olhos que não podem contemplar a vexação ou o pecado, como nós vimos lá em Abacuque capítulo 1. Então, o conhecimento de Deus gerou arrependimento, gerou temor, não somente nos marinheiros, mas no povo de Nínive, para que pudessem se arrepender e abandonar os seus maus caminhos. E uma coisa interessante também que nós percebemos aí faltou um pouco desse conhecimento de Deus aí em Jonas, né? Entender que o Senhor, ele precisa que as pessoas ouçam que ele existe. Ele precisa que as pessoas entendam que Deus existe e ouçam a mensagem de Deus para que possam se arrepender. O Senhor não sai somente assim como Jonas depois ficou irado, porque Deus, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor era um Deus bom, eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo, mas o Senhor precisava que ele fosse pregar, o Senhor precisava que ele fosse mostrar a sua mensagem para que aquele povo pudesse ouvir e assim se tornar indesculpável. Então, faltou um pouco desse conhecimento de Jonas, de entender esse atributo de Deus, essa característica da pessoa de Deus, que o Senhor precisa que o ser humano ouça. O Senhor dá a chance de nós ouvirmos a verdade para que possamos nos arrepender e assim virmos ao caminho da graça. Então, esse é o ponto que nós queríamos abordar aqui sobre o conhecimento de Deus. Sobre a importância do conhecimento de Deus, nós percebemos aí o conhecimento de Deus gerou arrependimento dos marinheiros, gerou arrependimento em Nínive e faltou um pouco desse conhecimento sobre Deus no profeta Jonas, né? Então, vemos aí a importância de a cada dia prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Essa citação é lá de Oséias capítulo 6, né? Que o povo, por mais que tenha que essa citação lá de Oséias, por mais que tenha vindo de lábios hipócritas lá do povo, que eles queriam conhecer a Deus somente para as bênçãos do Senhor, se você ler lá o capítulo 6 de Oséias, mas é muito importante nós termos essa posição verdadeira nas nossas vidas, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento secular, não é conhecimento científico. É muito importante isso para nós como seres humanos, mas é na verdade o conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus, de quem Deus é e o que Deus faz. Ou seja, precisamos entender o quão grande Deus é, o quão poderoso Deus é, o quão amoroso Deus é, o quão justo e o quão santo Deus é. E tudo isso está revelado na palavra do Senhor. O Senhor, ele se fez conhecer por meio da natureza. Nós percebemos lá em Romanos capítulo 1, que toda a natureza ela manifesta a existência de Deus e todo ser humano é indesculpável perante Deus. Ou seja, se o ser humano ele escolhe dizer que não existe um Deus, que tudo isso foi obra do acaso, que tudo isso foi obra de uma explosão, é problema dele. Ou seja, todo ser humano é indesculpável diante de Deus porque percebe toda essa criação complexa, essa criação maravilhosa. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. O Senhor mandou e os mundos surgiram. O Senhor ele criou tudo isso do nada, ou seja, toda essa natureza ela mostra a existência de Deus. O Senhor ele se fez conhecer pelo seu Filho. O seu Filho se encarnou, Deus se encarnou na forma humana e se fez conhecer por meio da sua humanização, por assim dizer. Essa encarnação é uma palavra melhor. O Senhor se encarnou na forma humana e se fez conhecer, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, lá em João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o Senhor se fez conhecer pela sua natureza, pela sua criação, depois veio Ele mesmo em forma humana e se apresentou aos homens, morreu numa cruz, ressuscitou e oferece salvação a todos aqueles, e ele se revela por meio do seu santo livro. Não são livros de profetas, não são livros de pessoas que dizem que tiveram revelações, não são outros livros, mas é a palavra de Deus, os 66 livros da Bíblia Sagrada, aí onde Deus se fez conhecer.
onde Deus se faz conhecer todos os dias. Esse livro, a palavra de Deus, é um pouco aí um pouco da mente de Deus, porque é um pouco, por assim dizer, porque nós, como a nossa mente finita, ainda que muitas vezes nós gloriamos muito a nossa mente, nós elevamos muito a importância da nossa mente, e isso, com certeza, como uma criação de Deus, como mais uma forma da existência de Deus, mais um sinal da existência de Deus, nós como seres humanos capazes de realizar muitas coisas por meio do conhecimento que Deus nos deu, mas ainda assim a nossa mente, que já realizou tantas coisas por meio da misericórdia de Deus, não é capaz de conhecer Deus na sua infinitude, na sua grandeza, na sua eternidade. Ou seja, é por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que a trombeta soará e nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é imortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e nós seremos semelhantes ao Senhor, e assim estaremos sempre com o Senhor. E eu creio que somente aí nós poderemos entender a Deus. Nós não seremos iguais a Deus, seremos semelhantes a Deus, seremos um corpo glorificado, e assim poderemos conhecer e habitar eternamente com o Senhor. Então, que possamos a cada dia conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos, nós nunca alcançaremos um patamar de que não precisamos mais conhecer a Deus, ou não precisamos mais nos relacionar com Deus, ou já alcançamos o maior nível de conhecimento de Deus, pois não conseguimos. Então, que possamos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a mensagem do nosso vídeo, e que você possa se inscrever, não deixe de acompanhar o nosso canal. Nós estaremos trazendo vídeos semanais, iremos aumentar o número de vídeos, estamos retornando agora, então que possamos a cada dia acompanhar, vocês possam acompanhar, nos dar o apoio aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui e os nossos vídeos, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, tá? E os comentários estão abertos aí para vocês trazerem sugestões, trazerem as suas dúvidas, tá bom? E que Deus abençoe, e ficarei curioso se vocês tiverem alguma sugestão, ficarei esperando aqui. E esse é o nosso 4º episódio aqui da nossa série, tá? Que você possa nos acompanhar, e que Deus abençoe a todos vocês.